Olá pessoal, estamos aqui no WB Podcast com mais um episódio. Episódio este mais que espetacular. Temos hoje uma visita, gente finíssima, pastor, amigo meu conhecido, que mora aqui no meu coração. Ele é natural do Rio de Janeiro, está com ministério pastoral há muitos anos, trabalha aqui na comunidade de Bridgeport, salvando almas e levando pessoas para Cristo. Hoje tenho a honra e o privilégio de apresentar pastor Sérgio Elias. Pastor Sérgio, seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Wellington. É um prazer estar participando desse podcast precioso, WB Podcast. WB Podcast, rapaz, é isso aí. Coisa chique, né? Bacana. O privilégio é meu de estar aqui com você nessa tarde. Maravilha. Pastor Sérgio, o senhor é natural do Rio mesmo? Rio de Janeiro. Qual cidade? Rio de Janeiro. Sou natural do Rio de Janeiro, na capital, Rio de Janeiro, capital Rio. De Jacarepaguá. Ok, um abraço para Jacarepaguá. Jacarepaguá. É isso aí. Pastor Sérgio, o senhor, como pastor, é desde o Brasil ou o senhor veio para os Estados Unidos e foi consagrado aqui nos Estados Unidos? Então, Wellington, a minha história é longa, eu vou te dar a versão mais curta Pode ficar à dessa vontade. longa história, né? Bem, eu me converti no Rio de Janeiro e logo em seguida identifiquei o chamado de Deus para o ministério pastoral na minha juventude ainda. Então, eu fui ordenado ao ministério pastoral em 1986. 86? 26 anos de idade. Aí ainda no Brasil. Ainda no Brasil, é isso aí. Então, o senhor congregou ali e trabalhou já com igrejas ali no Brasil também? Sim, durante 14 anos eu pastoreei igrejas no Brasil, na região de Campos dos Goitacazes, uma região do interiorana do Rio, região canavieira do Rio de Janeiro. E de lá fui para Macaé, também no Rio de Janeiro, uma outra cidade vizinha. E passei 9 anos em Macaé antes de me mudar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o senhor já tem quanto tempo, pastor? Bom, já se vão 26 anos desde a minha chegada com a minha família. E a razão da minha vinda, Wellington, é que depois de pastorear no Brasil por 14 anos, na Igreja Metodista Wesleyana, eu recebi uma bolsa de estudos para fazer um programa acadêmico aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos? Sim, no Tennessee. Eu morei por 4 anos no Tennessee, completei meu programa e a partir daí é que eu me mudei para Connecticut. Para Connecticut. E Fairfield especificamente ou Bridgeport? Aqui na região, qual cidade? Bom, meu primeiro endereço foi em Bridgeport. Em Bridgeport, ok. Bridgeport, downtown, né? Aham. Boa cidade. Downtown é bonito, né, pastor Sérgio? Eu amo Bridgeport. Eu amo Bridgeport, eu sou apaixonado com Bridgeport. Pois é. E, bem, morei em Bridgeport por alguns anos, pastoreando a Igreja Metodista Livre de Fairfield. Em Fairfield, ainda era de Fairfield. Ainda era em Fairfield. Quem é familiar com a região sabe onde fica ali a igrejinha do morro, a Brooklawn, a igrejinha branca, não é? E ali nós ficamos por 3 anos, a Igreja Batista. Aliás, eu quero expressar aqui a minha gratidão, eu sempre gosto de dizer isso quando eu posso, pelos irmãos da Igreja Batista de Fairfield, que nos acolheram com tanto carinho, no início da nossa igreja, os irmãos americanos. Né? É importante a gratidão, né, pastor Sérgio? Exato. Pessoas que não recebem e faz parte do nosso ministério, né? Exatamente. E por causa dessa generosidade dos irmãos batistas americanos, nós pudemos congregar ali por alguns anos até nos mudarmos para um espaço maior. Maravilha. E esse espaço maior, o senhor ficou quantos anos lá, pastor Sérgio? Bem, nós ficamos na Universidade de Bridgeport por 3 anos. Era um auditório Dana Hall, e foi o período talvez mais definitivo da história da nossa igreja, porque nesse auditório foi quando a nossa igreja transicionou de uma comunidade do início de tudo, uma comunidade mais modesta numericamente, para uma igreja mais expressiva, robusta, eu diria, né? mais robusta, né? Então, foi um período... Você sabe como é que é, né, Wellington? Cada período da nossa vida significa um avanço da graça de Deus, né? Exatamente, pastor Sérgio. Com lutas, dificuldades, mas também com algum tipo de avanço. De conhecimento, de experiência, né? Exatamente. Então, foi positivo demais estar ali na universidade por 3 anos. Que bom, pastor. E ali muitas almas aceitaram Jesus e a igreja cresceu e expandiu, né? Sim. Nesses 3 anos de Universidade de Bridgeport, eu diria que a nossa igreja, numericamente, avançou para muito além da nossa expectativa. Rapaz, que maravilha, hein? Sim, claro que
você sabe, com o crescimento numérico vem também os desafios, aumentam. Tudo Dificuldades, aumenta, né? Aumentam as bênçãos, aumentam as lutas, os desafios, mas aumenta também a graça de Deus, né? O favor de Deus. Favor de Deus. Tem sido essa a nossa história. Então, depois de 3 anos na Universidade de Bridgeport, nós então nos mudamos para o endereço da Commerce Drive, também Commerce em Bridgeport. Drive em Bridgeport. Ali na saída 25 da I-95. Um prédio muito grande, um auditório tamanho bem interessante. E ficamos ali por 11 anos. 11 anos ali, pastor? 11 anos naquele espaço e muitas histórias. Aliás, eu quero aproveitar, Wellington, se você me permite. Fica à vontade. Mandar pastor. um abraço para toda essa gente querida aí que faz parte dessa história, né? Isso Tenho certeza que o seu podcast está sendo acessado por muita gente que sabe do que eu estou falando aqui. Conhece o senhor, conhece a sua história, Exato. né, pastor Sérgio? Deve ter gente pensando, eu estava lá, eu estava na universidade, eu estava lá na saída 25 e tal. Pois eu sempre costumo dizer que o maior patrimônio de uma igreja é o próprio povo da igreja, né? É o seu povo. É o seu povo. Então, eu quero aproveitar e agradecer publicamente aqui a qualquer irmão ou irmã que faz parte dessa história aí. Que eu estou contando história longa resumidamente. e de bênçãos de Deus aqui na cidade, né, pastor Sérgio? Porque quantas almas não converteram aos pés do Senhor, quantas almas também não reconciliaram. E foi um trabalho árduo que o senhor teve ali, mas um trabalho prazeroso, como o senhor mesmo já disse, né? Já mencionou antes. E agora a Igreja Metodista Livre está com um novo templo. É um baby de 5 anos. Exato. Esse novo templo, esse novo espaço comemorou agora no mês de janeiro 5 anos de aquisição. Depois de mais de 20 anos alugando espaços, né? Nos mudando de um lugar para o outro e tudo mais, na perspectiva do aluguel. Finalmente, Deus nos concedeu a graça de adquirir esse prédio, há 5 anos atrás. É um prédio... Eu quero até mencionar uma coisa aqui que eu acho que vale a pena mencionar. Eu me lembro, Wellington, que enquanto nós alugávamos espaços, Deus colocou no nosso coração uma definição para o espaço que Ele iria nos dar. É curioso. Interessante. Né? E veio ao nosso coração que o nosso prédio próprio, quando viesse às nossas mãos, seria amplo, próprio, bem estruturado e bem localizado. Eram 4 características que Deus nos deu. A gente não sabia onde era, como é que isso ia acontecer, a gente não tinha dinheiro sobrando para comprar prédio algum, mas essas 4 diretrizes estavam muito vivas no meu coração, como pastor, mas também no coração da membresia. O pessoal vestiu a camisa. Os membros acreditavam nesse projeto também, né? Exatamente. Quando o pessoal batia papo, eles diziam, olha, vamos continuar orando pela nossa igreja própria. Própria só não. Próprio, amplo, bem estruturado, bem localizado. É lindo o mover de Deus, né, pastor Sérgio? E hoje, se você for lá nos visitar, vai perceber que, de fato, Deus nos deu, pela misericórdia dele, um espaço que é amplo, próprio, bem estruturado e bem localizado. Então, tem sido uma história fascinante, com dores, com lágrimas, mas também com muita celebração, com muito motivo para gratidão. Para agradecer a Deus, né, pastor Sérgio? E nesses anos de mudança de prédio, muda para outro lugar, e de repente Deus sela com um projeto que foi gerado no seu coração, né? Que esse novo templo. E hoje, 5 anos ali de aniversário, o que o senhor tem para dizer para a comunidade de Bridgeport, para visitar a igreja? Qual é o endereço ali da igreja, pastor Sérgio? Bem, nós estamos localizados no número 130 da Gregory Street. Gregory Street, Bridgeport, Connecticut. Bridgeport, Connecticut. Fica bem atrás do prédio da Universidade de Bridgeport. Qualquer pessoa que seguir pela Park Avenue até em direção ao Seaside Park não vai ter dificuldade para chegar ao nosso fácil endereço. De encontrar ali, fácil né, de encontrar. E aproveitando, Wellington, eu quero dizer para a nossa querida comunidade que o espaço do templo só faz sentido se ele puder servir a comunidade. Exatamente. Então, eu queria que você que está acompanhando aí o WP Podcast soubesse disso. Você mora na região aqui de Connecticut, adjacências,
Esse prédio ele pode até estar sobre a jurisdição da Igreja Metodista Livre, mas, na verdade, ele pertence a você, a sua família, sua esposa, seus filhos. Você tem total liberdade para nos visitar a qualquer momento. E se esse espaço não puder servir a você e à comunidade, ele não faz sentido, não é? Porque só faz sentido com vidas, com seres humanos, né? Exatamente. É que faz toda a diferença. Porque a gente, pastor Sérgio, a gente não vive só, principalmente a igreja. A igreja só comigo não é igreja. Exatamente. A igreja precisa ser um grupo de pessoas adorando ao Deus eterno. Exatamente. E a Igreja Metodista Livre hoje está com portas abertas para receber pessoas de qualquer cidade do Brasil, qualquer país. Quantas línguas a igreja tem culto, pastor? Olha, nós temos... o nosso culto é predominantemente em português. Português, ok. Mas nós temos tradução... todos os domingos, na cabine de tradução, o louvor e a palavra são traduzidos para o inglês. Em inglês. Então, embora português seja a nossa língua predominante, mas todas as pessoas de qualquer idioma, de qualquer língua, qualquer etnia são muito bem-vindos, né? Eu fico pensando, Wellington, que a gente está falando aqui sobre o prédio da igreja, mas me faz pensar na nossa casa, né? A casa de uma família é importante, as paredes, o teto, o chão, o conforto que uma casa oferece. Mas sem a família, essa casa é só mais um prédio, não é verdade? É só mais um prédio. O que faz um lar importante são as pessoas que vivem ali, né? Exatamente. Então, eu quero reforçar o meu convite a você. Você está procurando um lar espiritual? Você está procurando um lugar onde você possa chegar e encontrar a presença de Deus, encontrar pessoas que amam a Deus? Eu não me refiro somente à Igreja Metodista Livre. A nossa região ela está repleta de igrejas preciosas, brasileiras, americanas, hispânicas, haitianas, enfim. Então, se você está procurando um lar espiritual para você e para sua família, procure a Casa de Deus. Olha, tantas igrejas maravilhosas, Assembleias de Deus, igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais. Deus tem abençoado a nossa região com muitas casas de portas abertas, exatamente. E as pessoas, o pastor Sérgio, ainda existe muita falta de conhecimento em relação às igrejas. As igrejas, elas são um lugar de adoração, não é um lugar de julgamento. Porque as pessoas falam, eu não vou na igreja tal, porque o pessoal olha para mim assim e vai me julgar por isso e por aquilo. E você fica deixando de visitar e receber a unção de Deus por coisa mínima que a gente tem no nosso... Nós, como seres humanos, geramos na nossa mente coisas que são inverdades. Exato. E por falta de conhecimento, as pessoas não visitam, né, pastor? Exatamente. E o pastor Sérgio Elias é uma pessoa conhecida aqui na comunidade, é uma igreja estruturada, tem famílias, muitas famílias abençoadas ali no ministério. Você que está procurando a igreja, visita a igreja do pastor Sérgio Elias. Pastor Sérgio, hoje nos Estados Unidos, o senhor já falou que são mais de 20 e quantos anos? Nos Estados Unidos, 26 anos, pelo menos. 26 anos pregando o evangelho. Sim, pregando o evangelho. Os 4 primeiros anos que eu vivi aqui na América... Viveu no Tennessee. No Tennessee, exatamente. E me dediquei primariamente ao programa acadêmico, né? Eu recebi estudo, né? Ao conhecimento, exatamente, né, pastor Sérgio? Eu recebi uma bolsa de estudos no Brasil e vim com a minha família para fazer esse programa no Tennessee. Eu e um grande amigo, o pastor Valmir Delgado, não sei se você já teve o prazer de conhecer o pastor Valmir, é um grande amigo. Não lembro bem. O nome é conhecido, mas sim, eu não lembro. Ele é um dos pastores da nossa equipe pastoral hoje em dia, mas já era um amigo meu há muitos anos atrás. E nós viemos, Wellington, no mesmo dia, no mesmo voo, com as duas famílias, a minha e a dele, para fazer o mesmo programa. Tanto eu quanto ele fomos agraciados com essa porta aberta, né? E então, passei 4 anos no Tennessee fazendo o meu programa acadêmico e no final dos 4 anos é que eu me mudei para Connecticut a convite para pastorear essa igreja querida, a Igreja Metodista Livre, onde eu estou já há 23 anos. 23 anos. E a pastora Denise veio com o senhor do Brasil, o Serginho. Sim. Também, tudo. Serginho era um menino de 7 anos de idade quando nós chegamos aqui.
Sim, tive a bênção de vir com a família toda. Que bom, pastor Sérgio. Serginho tinha 7 anos de 7 anos de idade. Hoje está um rapagão, né? Um homem, né? Um homem. Quantos anos o Serginho tem hoje? O Serginho hoje tem 35 anos. 35. Manda um abraço pro Serginho e para a pastora Denise. Sim, obrigado. Manda um abraço aí. Com certeza, um abração aí. O Serginho deve estar ouvindo o seu podcast. Seguramente ele gosta vai muito ouvir. de você, né? Então, um beijão, meu filho. Menino precioso, Serginho. Coração gente bonito, boa. coração macio, muito generoso. E eu tenho orgulho de ter o Serginho como filho. Denise também deve estar conectada aí no WB Podcast. Um beijo, meu amor. Ela deve estar preparando as malas, Wellington, porque segunda-feira nós vamos viajar para Israel. Vai para Israel, viagem Sim, bonita, hein, pastor sim. Sérgio? E Denise, ela é bem diferente de mim nesse aspecto. Ela arruma a mala muito antes de mim, muito antes Eu da acho viagem. que isso é de mulher, que a minha mulher é bem organizada em relação a isso. Ela arruma a mala dela, minha e da menina. Meses antes já começa a organizar tudo para passear. A gente viajou para a Flórida o ano passado e ela organizou tudo. O senhor já foi em Israel quantos anos? Vamos falar de Israel um pouco. Pois Quantas bem, vezes? Olha, eu fui a Israel. Essa viagem agora de segunda-feira que vem vai ser a minha 5ª viagem a Israel. A 5ª vez que o senhor vai a Israel? 5ª vez. A primeira vez eu fui participando de uma caravana de um amigo meu, o Dr. Elias Dantas, que é responsável pelo Congresso de Encorajamento de Stanford, um grande amigo. Diz que é um congresso grande. É um congresso grande. Né? O Dr. Elias é o responsável, né? E ele me convidou para participar dessa caravana com ele. Eu fui com Denise. E a segunda vez eu já levei uma caravana. O senhor Eu organizei uma organizou caravana, uma caravana com 18 pessoas e foi muito interessante, foi uma experiência marcante. Na terceira vez eu levei uma outra caravana, menor um pouco, de 5 pessoas. Depois eu voltei sozinho, senti vontade de ir sozinho e para fazer um retiro espiritual na Galileia. Então eu saí daqui, voei para Israel e desci lá na capital, em Tel Aviv. No aeroporto aluguei um carrinho e subi, dirigindo sozinho em até direção à Galileia. E ali me hospedei num hotel às margens do Mar da Galileia. Foi uma experiência extraordinária. Eu estou falando aqui, estou me emocionando pela lembrança de ter passado ali aquela semana sozinho, em retiro. E eu pegava o carro e durante o dia eu andava pelas cidades que estão conectadas com o relato da Bíblia. Ok. Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Hoje, Corazim é um site arqueológico, né? Mas Nazaré, Caná da Galileia, enfim. E eu ia parando nesses lugares e abria a minha Bíblia, fazia um estudo bíblico com a passagem daquela localidade e usava ali um tempo de oração, de adoração. Passei uma semana inteira. Que momento lindo que o senhor viveu. Foi extraordinário, foi extraordinário. Mas agora eu estou voltando com uma caravana novamente. Ok, que bom. Nós temos 44 pessoas. 44 dessa vez agora? Indo comigo. Nós temos um grupo daqui, saindo daqui, dos Estados Unidos, 31 pessoas, e temos 13 que vão sair do Brasil e vão se encontrar com a gente lá em Tel Aviv. Lá em Tel Aviv. Tel Aviv é bonito, a cidade? Tel Aviv é bonita, é uma cidade bonita. Israel é um lugar fascinante. Eu sempre digo que visitar Israel é mais do que uma experiência turística, né? Uma experiência espiritual. Espiritual, né? E quem conhece a Bíblia de uma certa profundidade, eu acho que se identifica mais forte, né, pastor Sérgio? Exatamente. É como você conhecer a história presente. Pisando na história, né? Pisando na história. Você tem um reencontro, porque quando eu fui a Israel pela primeira vez, a minha sensação foi essa. Às vezes, eu não estava visitando, eu estava me reencontrando com aquilo que eu já conhecia na palavra. Rapaz, é impressionante, né? É impressionante. Porque Israel é um país muito antigo, como a gente já conhece, mas a história permanece ainda lá. Exato. As cidades, ruínas. Exatamente. Tudo que a Bíblia narra, ainda várias coisas ainda existem lá no lugar. Estão lá como testemunho, um né? testemunho vivo, que a Bíblia já, por si só, ela já atesta a sua veracidade. Mas esses lugares confirmam, exatamente.
Isaac. E eu me lembro que quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu acordei de madrugada no hotel onde eu estava hospedado e eu fui até a janela do hotel e eu olhei o Mar da Galileia. Era de madrugada, né? Aquela calmaria, aquele silêncio. E eu me lembro que eu fiz uma oração, Wellington. E eu falei, Jesus, o Senhor, quando eu tinha 17 anos de idade lá no Brasil, era um menino que não conhecia o Evangelho, não conhecia ainda o Senhor. O Senhor saiu daqui e foi lá em Jacarepaguá se apresentar para mim pela pregação do Evangelho. E agora eu já um homem maduro, estou vindo aqui conhecer o teu lugar. Quer dizer, o Senhor primeiro fez o movimento de ir tão longe à minha procura e me encontrou. Que grande amor é esse, hein, pastor Sérgio? Maravilhoso, Senhor, não é? Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É verdade. E a gente entender esse mistério é uma coisa profunda para a nossa Muito vida, profundo. Eu quero aproveitar, Wellington, eu sei que seu podcast é amplamente ouvido no Brasil e fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Amém, pastor. E, com certeza temos também gente acompanhando aí na África de língua portuguesa, em Portugal. Eu sei que a amplitude é muito grande do WB Podcast. Eu queria aproveitar, dentro disso que a gente está falando aqui, eu queria me dirigir aos meus amigos que estão pensando, será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que um Deus tão grande, tão fascinante, tão poderoso como os evangélicos dizem, será que ele tem tempo para mim? Eu estou aqui no meu quarto de hotel, desesperado, sem ter para onde ir, a minha diária vai vencer, eu não sei nem para onde eu vou depois daqui, acho que eu vou ter que morar na rua porque perdi o emprego. Será que Deus se importa comigo? Ou talvez você pode estar aí dentro do seu carro pensando em cometer suicídio, quem sabe com uma arma aí no porta-luva, só esperando o momento de apertar o gatilho, pensando, será que Deus se importa comigo mesmo? Ou talvez, menina, você pode estar aí no seu quarto, sabe, cortando o seu pulso porque você não se acha bonita, não se acha atraente, acha que ninguém dá bola para você porque você não é rica, você não é linda. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te ama. Quando Jesus veio ao meu encontro, eu era um menino de 17 anos, sem perspectiva, sem esperança no Rio de Janeiro, sabe, envolvido com vício, sem saber o que fazer da vida. Por isso que quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu fui agradecer a ele, porque antes que eu conhecesse a ele, ele foi ao meu encontro. Ele já o conhecia, ele já né? Já me conhecia, Ayrton. Jesus conhece esse amigo, essa amiga que está aí agora conectado com a gente. E ama essa pessoa. E ama a pessoa. Eu vi um vídeo hoje, pastor Sérgio, teve uma moça que foi à beira da praia, em um determinado lugar, e ela falando em inglês, Deus, se o senhor me vê aqui, se o senhor me conhece, eu queria ver uma baleia. Lugar que não tem condição assim física de uma baleia estar perto da praia daquela maneira, e de repente a baleia sobe assim e bate na água. Coisa linda. Ela falando em inglês e se emocionando pelo fato da situação dela ter falado com Deus e Deus ter ouvido ela. E às vezes a gente fica pensando, pastor Sérgio, que Deus só existe para os outros. Exatamente. Eu só abençoo os outros, né? Só abençoa os outros. Mas uma coisa é verdade. Nosso Deus é soberano e nos conhece por nome. Não tem caminho que a gente andar que ele não conhece a gente. É verdade. Às vezes até os crentes, né, Wellington, pode pensar assim, isso não é só um problema de quem não conhece o evangelho, não. Eu sou crente há muitos anos e Deus só abençoa os outros. Exatamente. Todo mundo na igreja tem bênção para contar, menos eu. Não é? Todo mundo vai na frente contar um testemunho e eu... Não, meu querido, Deus te ama. E olha, Deus, ele conhece o seu coração. É que Deus, ele é pai, né? Deus é ele pai. Concede a graça no tempo certo, da maneira certa. Não julgue o seu valor por causa de qualquer coisa que possa ser medida como bênção, resposta, aquisição, não. O seu valor para o Senhor já foi provado na cruz do Calvário. Já foi provado na cruz, exatamente. E Deus, ele tem prazer em galardoar o ser humano. O ser humano, quando ele se considera imerecedor, aí é que a graça de Deus se revela a ele. Então, Sérgio, hoje aqui nos Estados Unidos,
Quantos membros, em média, o senhor tem na igreja? Bem, na igreja local, eu imagino, Wellington... Só uma avaliação em média. É um pouco difícil de fazer, mas eu diria que talvez uns 250 membros comprometidos assim, mais diretamente com a igreja local, né? É claro que tem também aquela gente querida que, embora não sejam membros, mas são assíduos, né? São assíduos. Estão sempre nos cultos e alguns até são contribuintes, né? Mas eu diria que membros oficialmente, talvez uns 250 membros. Maravilha. E o pessoal aqui o senhor tem membros que vêm de outros estados, por exemplo, Nova York, ou a maioria do pessoal é de Connecticut? A grande maioria é daqui da região, de Connecticut, né? Mas nós temos, sim, algumas pessoas que vêm de Nova York para congregar conosco, mas eu diria a maioria esmagadora é da nossa região. É da nossa região aqui, né? Sim. E como é que tá lá, pastor? Chegando aqui no papo aqui. Oi, pessoal. Estamos aqui, WB Podcast, mais um. Pastor Elias. Já fui lá na igreja do senhor, mas só fui visitar o pátio. Que eu fui ver a questão no trabalho no pátio lá para vocês. Olha eu só estive lá assim, não adentrei a igreja, não. Sim. Tenho vontade de ir lá visitar vocês lá. Sempre que quiser, é bem-vindo, Eduardo. Fiquei sabendo aí que o senhor é um homem de palavra... De primeiro Você lugar, é homem de Deus. Quase primeiro lugar em Brit. Pastor Sérgio é uma igreja uma das mais antigas aqui, né? De língua portuguesa. Bem, de língua portuguesa, existem algumas que chegaram antes de nós, né? Por exemplo, a Igreja Emanuel, a Igreja Ministério... Bethel Ministry, né? Pastor Judson. Pastor Judson, é verdade. Eu acho até que o Pastor Judson e o Bispo Moisés são os pioneiros, se eu não estiver enganado, aqui na região de Bridgeport, aqui, né? Mas nós chegamos... depois deles, mas a igreja vai celebrar esse ano 26 anos de existência. 26 anos de existência. Mas olha, Eduardo, você falou isso sobre a questão da palavra. Eu nunca entendi, rapaz, como é que funciona esse negócio. Eu acho até que, e não é falsa modéstia não, vou falar para você de coração. Aquela parábola onde Jesus disse que ele andou pela praça e foi chamando os trabalhadores, e aí o pessoal não quis ir e tal, né? Aí ele foi chamando aqueles que estavam lá sem ter trabalho, né? Você vem vocês também e tal. E, no meu caso, eu acho que Jesus foi falando assim, vou pegar agora quem não tem condição mesmo de fazer nada assim de importante para mim, mas que quer, de alguma maneira, aprender comigo, né? Sim. Eu não entendo o mover de Deus, a graça de Deus, por que Deus me chamou para o ministério. E estou falando para você de coração mesmo. Não vejo nada em mim, nenhum mérito, pelo contrário. Mas quando eu era novo convertido, eu tive um sonho. Eu morava no interior de Campos, novinho na fé. E nesse sonho, você lembra aquelas bicicletas que tinham um quadro na frente? Bicicleta cargueira? De carga, Lembra disso? Lembro. Deve ter uma galera aí mais jovem que não tem a menor ideia do que a gente está falando, né? Galera do iPhone não sabe, não. Mas no meu sonho, eu estava pedalando a bicicleta daquela, cargueira. E na frente, no cargueiro, tinha um caixote. Um caixote dividido, por um engradado, né? Com várias garrafas de leite. Antigamente o leite era vendido em garrafa. Era vendido assim, Algumas cidades do interior ainda são vendidas. Ainda mantém essa tradição. E eu estava pedalando aquela bicicleta com um engradado cheio de garrafa de leite. E uma voz disse para mim assim, eu entendi que foi a voz do Senhor, disse assim, meu filho, para mim você vai ser um garoto entregador de leite. E acordei. Garoto entregador. Era novo convertido. Quantos anos? Eu devia ter uns 20 anos de idade, por aí. Aí conversando com os irmãos da igreja mais maduros, né? Eu falei, olha, engraçado. Aí compartilhando, aí alguém falou assim, olha, irmão, eu acredito que Deus está chamando você para o ministério da palavra, porque o leite é a palavra. E Deus está chamando você para entregar a palavra. Paulo usa o leite como exemplo, né? Paulo usa o exemplo do leite. Leite vos dei, porque não pude dar um alimento sólido. Exatamente, se referindo à palavra, né? A palavra, E aí eu entendi que Deus tinha me chamado para entregar a palavra, né? E me apaixonei pela palavra. Me apaixonei pela palavra de tal maneira, assim, eu me lembro que eu novo convertido ainda, ia trabalhar, carregava minha Bíblia comigo para o local de trabalho, né? E meus colegas falavam, mas o que você está fazendo com a Bíblia aqui? Não
não sei, eu quero e tal. E nos intervalos eu ficava lendo a Bíblia e memorizando capítulos inteiros. E aí sim que eu comecei a ver despertar o ministério da palavra na minha vida. Os meninos da igreja me convidavam para pregar num culto ao ar livre. Lembra do ar livre? Lembro. Na praça. Uhum. Aí os jovens diziam, olha, irmão Sérgio, hoje é você, hein? Antigamente era assim, né? Exatamente. Queima-roupa, né? Queima-roupa. Você ia lá, ia carregar... Hoje ainda tem assim, Ainda tem, né? Queima-roupa. Eu ia carregar a caixa de som pro culto ao ar livre na praça. Hoje é você que vai pregar, irmão Sérgio. Mas é você. Soldado no quartel... Tá pronto. Tá pronto. E aí eu comecei a pregar gaguejando e ficando nervoso. Mas aí eu fui percebendo que o dom foi Fluindo, né, pastor Sérgio? E aí fui pro seminário e tudo mais. Há pouco tempo eu estava em Portugal, alguns anos atrás, muitos anos depois dessa experiência da bicicleta, né? Uhum. Eu estava pregando numa igreja em Lisboa. Você acredita, rapaz, que eu acabei de pregar? Quando eu me devolvi a palavra ao pastor, que eu voltei para o meu lugar, que eu me sentei, o Espírito Santo falou comigo assim, você se lembra que eu falei que você ia ser o meu menino entregador de leite? Você era ainda um garoto? Uau. Aí eu comecei a chorar, rapaz. Fiquei impactado. Falei, lembro, Senhor. Pois é, não pense que você é nada não, hein? Pra mim você ainda é um garoto entregador de leite. Lembrou lá atrás. Tipo assim, não pensa que você tá... Porque nós somos tendenciosos, né, pastor Sérgio? Porque quando a gente começa a ministrar a palavra de Deus, quando a gente é jovem e cai na graça da igreja, a gente acha que a gente tá podendo. Não, tem essa coisa na nossa conversão, Eduardo. Às E vezes... quando a gente começa a pregar, quando a gente é jovem, tá e o empolgado. fogo cai, aí sempre vem uns 2 ou 3 e fala, hoje você pregou demais. Aí você envaidece um pouco, fala, eu sou o cara. Não fala de boca, o coração fica envaidecido. Sabe como é que o pessoal falava no seminário lá no Brasil? O pessoal acabava de pregar, tinha a capela, né? A capela do seminário. Todo seminarista tinha que pregar pelo menos uma vez durante o curso, na capela. Quando o aluno ia bem, o pessoal falava assim, rapaz, você matou a pau, hein? É. Não. Mas quando o cara não ia muito bem, eu falei, você picou um fumo. A faca corta dos dois lados. Mas a gente aprende a não ser avaliado pelos homens, Pelos né? homens, O que vale mesmo é a convicção de que você está servindo a Deus e que você é apenas um entregador. Exatamente. Eu acho que é isso que o Espírito Santo quis me lembrar, meu filho. Hoje você já é um pastor, você está pregando aí pelo mundo afora. Mas quando eu olho para você, eu não vejo um pastor, eu vejo um garoto entregando leite. Lembra que o leite é meu, a bicicleta é minha. Só emprestou. Está tudo emprestado, né? Você vai prestar conta disso, né? Isso nos ajuda a... Mas hoje a igreja, alguns pastores pensam assim, da forma que, né? A igreja de Deus, os membros de Deus e o pastor só tá ali para entregar. Só que tem uns que hoje ele pensa que é a minha igreja. Tem pastor que fala assim... A igreja é dele, né, Dan? Meus obreiros, minha igreja, então acho que a igreja que eu congrego fica mais bonita, Fica né? mais bonito. A igreja que eu congrego, os obreiros que me ajudam. Então acho que tem pastor que tem que tomar muito cuidado dessa forma de hoje, se portar, né? nesses dias, né, Eduardo, ninguém, como o pastor Sérgio já mencionou, a gente não é dono de nada, Deus é dono de tudo. É o que ele acabou de falar. Nós somos mordomos da obra de Deus. A igreja já tem dono, né? A igreja tem dono e é o eterno. A bicicleta, né? A bicicleta, é verdade, é verdade. Pastor Sérgio, o senhor falou pregou em Portugal, vai agora de novo em Israel. Quantos países o senhor já pregou pelo mundo afora? Wellington, eu imagino, eu nunca assim parei para contar, mas eu imagino que talvez uns 30 países. Já foi em Guiné-Bissau? 30? Guiné-Bissau, Senegal. 30? Na África eu conheço 5 países, né? De visitar para ministrar, né? Guiné-Bissau, Senegal... Guiné-Bissau é em português, é português também, né? Guiné-Bissau, tem os dialetos, Tem, mas o português ainda é uma língua forte lá, por causa da colonização, né? É dos portugueses, é. Sim. E eu amo a África é fascinante, né? A África é fora de série, né? Tive também no Egito e no Marrocos. Marrocos deve ser difícil pregar em Marrocos, não? Marrocos é um país lindo, muito bonito, mas do ponto de vista da pregação do evangelho ainda é muito desafiador. Eu fui ao Marrocos, foi até uma viagem interessante. Eu fui com um casal de missionários amigos meus que moram em Lisboa. E eles me convidaram, eles sabiam que eu estava indo à Europa, aí me convidaram para ir com eles de Portugal a Marrocos, de carro. Você acredita? Nós saímos de Lisboa,
descemos ali, atravessamos a Espanha de carro. E Denise estava nessa viagem também, minha esposa. E quando chegamos no sul da Espanha, para poder entrar na África, você tem que atravessar ali o oceano, né? Uhum. Aí nós pegamos uma barca, entramos na África pelo norte, no Estreito de Gibraltar, e passamos uma semana em Marrocos, mas não foi possível pregar abertamente, porque não é autorizada a pregação. Não, Marrocos do é um evangelho. país ainda muito fechado, né? O muçulmano. Exato. Então, por não ser autorizada a pregação, o que nós fizemos? Fizemos uma semana de intercessão. Passamos a semana inteira indo em pontos estratégicos E orando. e orando pelo bom povo marroquino, né? Os marroquinos são extraordinários, né? O marroquino ama demais o Brasil. Marroquinos são apaixonados. Você falar que você é brasileiro, eles querem te carregar no colo, querem Sério? te levar para casa para você comer na casa deles. Aliás, os árabes em geral têm um amor muito grande pelos brasileiros, né? E aí A África também, os né? Como o senhor já africanos, citou. sim. E nessa semana nós fizemos isso, oramos em algumas mesquitas, fomos para o alto do morro, em Tanri, intercedemos pelo povo, andando pela rua também, orando, intercedendo pelas pessoas. E quando acabamos a semana de intercessão e voltamos para os Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, eu recebi a notícia. Alguém ligou para mim e disse, olha, aquela semana que vocês passaram lá em Marrocos, aconteceu um milagre. Tinha um missionário preso por pregar o evangelho. E naquela semana ele foi solto. Impressionante, né? Aí mandaram para mim o nome do missionário, o lugar onde ele estava preso. Então eu percebi que, mesmo quando você não pode, às vezes, pregar com liberdade, mas a palavra de Deus não é presa, né? Não é presa. E a intercessão, ela acaba sendo um instrumento que Deus usa Que para Deus usa, mover exatamente. a mão dele, né? Aí o senhor visitou esses países já e ministrou a palavra. Marrocos é um caso à parte. Já foi na Itália? Itália. Fala italiano, tudo? Não fala falo italiano, italiano. não. Eu gostaria muito de falar italiano. França? França já foi. Ah, que maravilha. Eu quero visitar a França e a Itália um dia ainda. Sim, a Itália eu fui 2 vezes. Fui uma vez com alguns amigos pastores e fui outra vez com Denise, né? A França fui, penso que 3 vezes. É um país também que vive hoje uma situação delicada, né? Em termos do evangelho. Migração né? com África. muito muçulmano. A África ali é aquele ponto pobre mesmo? Ali é bem... Você passou por ali, nesse sentido Então, ali? Eduardo, em Guiné-Bissau foi a minha experiência, Guiné-Bissau e também na fronteira com o Mali, foi a minha experiência com um lado assim, mais desafiador da África, né? Em termos de pobreza, né? Senegal já é um país de condição financeira econômica melhor, né? um pouco melhor, né? Economia um pouco mais forte. O Egito varia muito, tem regiões um pouco mais empobrecidas, mas tem a parte mais sólida economicamente do Egito. O Marrocos não, o Marrocos é um país de economia bem mais perto da Europa ali, né? Mas Guiné-Bissau foi a minha experiência com... Inclusive lá em Guiné-Bissau nós fizemos uma parceria muito interessante com o pastor Nilson da Igreja Assembleia de Deus de Port Chester, que é um irmão extraordinário, que tem uma visão missionária linda. Nós fizemos uma parceria com ele para construir uma clínica em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau. Desculpa, em Senegal. Nossa. Na região mais empobrecida do Senegal. Tem uma região lá que eles chamam de... Tem uma Vila dos Leprosos, que é uma região onde os leprosos foram morar juntos, porque se sentiam assim, desconectados, né? Então acabaram se agrupando numa região. E sem muita assistência, sem muito cuidado do governo. E ali o pastor Nilson teve essa visão de construir uma clínica. E a nossa igreja, com a dele, fez uma parceria e a clínica está lá funcionando. Está funcionando hoje. Sim. É Tem maravilha. bastante pessoas. Sim, atendimento. Inclusive o governo do Senegal costuma fazer comendas, né, e reconhecer o valor da presença da igreja evangélica lá, atendendo o povo. É um país de maioria muçulmana, mas eles reconhecem que os cristãos têm feito um trabalho importante. Tem feito um trabalho importante para o crescimento. A igreja no mundo hoje, ai de nós se não fosse a igreja, né? Se não fosse a religião. A igreja é o ponto de libertação e de transformação entre Deus e o homem. E a conexão de Deus com o homem.
Porque a gente estava falando antes aqui, Eduardo, o pastor Sérgio até dirigiu uma palavra aqui, quantas pessoas que estão perdidas sem entender o valor delas para Deus. Sim. E a igreja é o baluarte, é o ponto de referência da humanidade, Sim. né, pastor Sérgio? Olha, você imagina bem, nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, numa experiência de imigração, né? A igreja é imigrante. O valor que as igrejas têm para quem chega no país, Sim. procurando encontrar um espaço de acolhimento, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Até o Você trabalho, imagina? né? A pessoa que chega sem trabalho na igreja, ele consegue fazer uma conexão boa com Exato. Conhece pessoas, né? Exatamente. Moradia, né? moradia. Alugar um espaço, uma ajuda para uma criança que tem que ser Roupa. matriculada na Na escola, escola, roupa. É. Então é como você falou, a importância da igreja no mundo é... A Estamos igreja falando aqui- só disso, A né? igreja aqui faz um social, né? Um Faz. social bem Trabalho relevante, bem né? acolhedor. É. Porque sem a igreja também o mundo seria vazio. Sim, sim. Porque Sem a o igreja Espírito Santo. existe porque Sem o o Espírito Espírito Santo Santo. está nela. Sem o Espírito Santo, É. você teria aí um cadáver apodrecendo dia após dia, Dia né? após A dia. gente vê porque assim, você tá ali, você tá tipo, consagrando, tá? Quando você abre uma consagração de jejum e tal, você vê a importância do Espírito Santo na sua vida. É. Porque às vezes você tá aqui, você não olha para canto nenhum, você só tá focado. Você foca assim que você alguma coisa despercebida você nem olha, né? Você nem passa. Então assim, Sim, o Espírito Santo ele é fundamental na nossa sim. vida. Mantém a gente Mantém a gente Focado. Focado, prumo. exatamente. no prumo. Mantém a gente Ele no foi longe prumo. agora, Foi Eduardo, né? longe, foi longe. A linguagem do prumo aí é muito bonita. Pedreiro, né? ele é Ah, pedreiro. tá vendo? Porque a gente Ele é mexe muito pedreiro. com nível, essas coisas, então assim, mas o prumo é... Porque se você tá sem o Espírito Santo, você tá meio que... Né? Fora do Meio, prumo, meio, né? fora- fora- meio jambrado, né? Meio fora de nível. Não tá no nível. E pior é o cara pensar que ele tá alinhado e não sabe que ele tá fora do prumo, né? Yeah. É verdade, né? Ele pensa que ele tá alinhado, né? Ele olha pra carteira, tá cheio de dinheiro. Sim. Né? É. Ele anda na rua com o seu, trocando de carro todo ano. E pensa, não, eu tô alinhado. E Deus pode olhar pra ele e falar, não. Tá faltando. Que eu acho até, Eduardo, você me corrija aí, você que é pedreiro, entende melhor do que eu. Mas eu imagino que quando Deus olha para um ser humano, um pecador como eu, ele vai olhar através da cruz, né? É. Ele vai querer enxergar a pessoa pela cruz. E é a cruz que vai determinar se o cara está alinhado ou não, né? Sim. A posição dele em relação à cruz que vai dizer se ele está alinhado ou se ele está enjambrado, né? Deus Não é? está todo tortão, né? Diferença boa. Porque Não é? a pruma, a cruz, ela tá alinhada, né? Ela está alinhadinha É. com a vontade do Pai, né? Yeah. Nós não vivemos sem ser a vontade do Pai. Sem a vontade do Pai. Pastor Sérgio, hoje, aqui na comunidade de Brídipo, se o senhor tivesse de dar uma palavra de incentivo para a comunidade de Brídipo, pode dirigir essa palavra para esse povo. Para a comunidade em geral? Em geral. Nossos amigos aí da comunidade. Olha, primeiramente, eu sinto um orgulho muito grande da comunidade de Brídipo, a comunidade brasileira imigrante. E por que eu digo isso? Porque o imigrante, ele é uma pessoa diferenciada. Eu não sabia disso até me mudar para os Estados Unidos, até sair do meu país. Eu ouvia falar de imigrante, estudava sobre imigrante, mas até eu me tornar um imigrante, eu não sabia que imigrante era uma pessoa tão especial e tão diferenciada. Porque, pense bem, você que é imigrante, você sabe o preço que você pagou para estar aqui. Exatamente. Ou em qualquer pastor outro Sérgio. país do mundo, que eu sei que o WB podcast está sendo acessado aí em vários países do mundo. Então, se você saiu do seu país para morar num outro país que não é o seu de origem, você é um imigrante, você já é uma pessoa diferenciada, porque você precisou abrir mão do seu chão, que não é uma coisa fácil, Não. a sua terra, a sua família, seus familiares, seus amigos no seu país de origem, a sua cultura, a sua comida, a sua história. Então, para se tornar um imigrante, você precisou ser desarraigado. É que é uma árvore que foi arrancada pela raiz. Com raiz e tudo. Com raiz e tudo, para ser plantada numa outra terra. Pensa se isso é uma coisa fácil. Isso é muito difícil. E mesmo assim você encarou esse desafio. Você abriu mão de muita coisa importante para você. Por isso você carrega essa saudade no seu peito, essa lembrança constante da sua terra, dos que ficaram lá esperando você.
E não é fácil viver numa terra diferente carregando essas coisas no peito. Tem gente, Wellington e Eduardo, que não entende o imigrante. Não. Começa a falar coisas assim, sem conhecimento. Por exemplo, o imigrante ele é muito duro, né? O imigrante é muito insensível. E até às vezes, se a gente não tiver cuidado, até mesmo nós pastores também cometemos esse erro, né? O imigrante não quer nada com Deus. O imigrante só vem aqui para ganhar dinheiro. O imigrante é interesseiro, não quer nada com Jesus. Não é nada disso. Na verdade, para se tornar um imigrante, uma pessoa tem que criar uma casca de proteção. Para poder fazer essa transição da terra de origem para uma terra nova, é impossível fazer isso, é impossível sobreviver se a pessoa não criar uma casca, um calo de resistência para enfrentar o quê? Saudade, humilhação, solidão. Então, é uma casca de proteção. Tem gente que não entende, pensa que essa casca de proteção é um coração duro. Não é. Por baixo de cada imigrante tem um coração macio, sensível e com saudade. É isso. Não tem nada de errado. É só uma necessidade que as pessoas têm de se proteger num contexto novo. Agora, o que eu posso dizer para você, além de elogiar você pela coragem de tentar a vida em outro país, é cuidado para que essa casca de proteção que você precisa para viver no novo país não acabe sufocando a sua alma. Esse é que é o problema. Esse é o problema, né, pastor Sérgio? Ele precisa se proteger, mas se ele não tiver cuidado, ele vai se sufocar. Aí ele vai querer assim, se fechar no seu mundo, não quer conviver com os amigos da mesma comunidade, não vai numa igreja, não vai num aniversário, não vai numa festa, só quer trabalhar e ganhar dinheiro. E ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Então a minha palavra é de elogio para você que é um imigrante, mas também queria te fazer um desafio singelo. Não se fecha, não. Procura uma igreja. Mas igreja tem gente que tem problema. Gente que tem problema você vai encontrar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não é? Só se você sair do mundo para não ter problema com ninguém. Mas olha, ao mesmo tempo que uma igreja pode ter desafios de relacionamento, eu sei que tem, porque eu sou um pastor, por outro lado, você vai encontrar muita gente boa. Muita. Gente amiga, gente sincera, gente acolhedora, gente humilde. E você tem uma contribuição, você tem habilidade, você tem dons que você pode somar numa igreja. Sim. E pode ser beneficiado pela própria realidade da igreja local. Então, Wellington, sem me estender muito nessa palavra que você me permitiu dar aqui à comunidade, é uma palavra de elogio. Eu respeito você como imigrante, respeito o seu sacrifício, mas o meu conselho que eu posso dar é não permita que uma coisa boa se torne um problema. Essa sua camada de proteção é uma coisa boa e necessária, mas não deixa que isso sufoque você. Se você ficar aqui só trabalhando, olha, não tira uma férias, não sai com a família, não vai a uma igreja, não procura conversar com os amigos, daqui a pouco você não vai aguentar. Você vai achar que o lugar é horrível, vai achar que não vale a pena viver aqui. Nada é bom. Nada tá bom. E não é isso, entendeu? Então fica aqui uma dica, né, uma pastor? dica. Elogio e a dica. Pastor Sérgio, qual o seu versículo preferido da Bíblia, se é que existe? Você me pegou, hein? 66. Olha, eu posso pensar aqui em vários versos. Em vários, né, pastor? Mas deixa eu falar aqui sobre um que recentemente tem me abençoado muito. 1 João capítulo 4, verso 18. Onde o apóstolo João disse que o verdadeiro amor lança fora o medo. E o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, quando ele é compreendido no coração de uma pessoa, ele tem o poder de afugentar todo o medo. Eduardo, Wellington, as pessoas andam muito medo por aí, né? Muita gente amedrontada. Muita gente amedrontada. Né? Medo de morrer, medo de envelhecer, medo de quebrar financeiramente. Medo de ficar careca. Os medos atrapalham a vida do ser humano, né? Não é verdade? Sérgio? E você sabe que por causa do medo, muita gente acaba tomando decisões erradas. Não é assim? Uhum. Então, se você está lidando agora com o medo que está lhe atormentando aí, roubando a sua paz, tirando seu sono, provocando você para lançar mão de alguma substância viciosa para tentar abandonar o medo, permita que o amor de Deus, verdadeiro amor, que Deus demonstrou na cruz, quando entregou Jesus por nós, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor de Deus, amor verdadeiro, está à sua disposição. Amém. Permita que ele invada o seu coração, e aí o medo vai deixar de ser um
um componente de derrota na sua vida. Tá certo? Maravilha, pastor Sérgio Elias, pastor da Igreja Metodista Livre, papo bacana. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Olha, desculpa aí, pastor, pelo horário, desculpa aí nosso atraso, mas foi bom esse pouquinho que eu peguei aqui, já deu para conhecer o senhor aí como pessoa, como pastor, e assim, Deus está conosco nessa jornada, nessa América. Amém. Como na igreja, como levar a palavra, que é o fundamento desse podcast, levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda estão aí esperando, né? Porque tem gente que está esperando ainda acontecer algo, né? Sim. Não deu um passo, não sai do muro, não... Mas a palavra de Deus é essa, que nós levamos o evangelho para toda criatura, né? Aleluia. Muito obrigado, pessoal. Desculpa aí, estamos aqui junto. Maravilha. Pessoal, o WB Podcast teve a honra e o privilégio de conversar com o pastor Sérgio Elias. Pastor Sérgio, fala de novo o endereço da igreja para os nossos ouvintes. Sim, claro, com todo prazer. Nós estamos localizados no 130 da Gregory Street, em Bridgeport, Connecticut, 06604. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 da manhã. Todos são muito bem-vindos. Quero aproveitar o Hélio, Eduardo, Fernando, todo o pessoal aqui do WB. Amém, e agradecer a vocês pelo convite que me fizeram. Foi uma honra, foi um prazer. Já ouvia falar do podcast. Tem um pessoal da igreja que é conectado. Samuel teve aqui, né? E é um prazer hoje poder participar, pessoal. Prazer muito obrigado. Muito obrigado ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje um podcast, um papo bom, papo sobre a palavra de Deus, sobre experiências do pastor Sérgio Elias. Não deixe de participar das nossas mídias sociais, WB Podcast, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Vem com a gente, Deus abençoe.